Fala galera, beleza? Estamos aqui para o nosso segundo vídeo da terceira temporada da série Tirando A da UERJ. O nosso tema de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o fascismo. Tá? O fascismo que cresceu bastante no período da entreguerras e com isso vai fazer com que a gente tenha a formação de governos totalitários na Europa e também aqui no Brasil, por exemplo. Tá? Mas antes de a gente começar a falar da temática propriamente dita, vamos falar um pouquinho sobre a questão que apresenta-se para a gente. Tá? Vamos dar uma olhada na questão para ver como é que vocês estão nessa temática. Diz o seguinte: a corporação tem como objetivo aumentar sempre o poder global da nação em vista de sua extensão no mundo. É justo afirmar o valor internacional da nossa organização, pois é no campo internacional somente que serão avaliadas as raças e as nações quando a Europa, daqui a algum tempo, apesar do nosso firme e sincero desejo de colaboração e de paz, tiver novamente chegado a outra encruzilhada dos destinos. O texto apresenta características do movimento: A, liberal; B, socialista; C, positivista; D, fascista. Bom, aquela pausa para você tentar resolver. Beleza? E aí, o que você marcou? Se você marcou letra D de dado, tá correto. Né? Tá falando do corporativismo, tá falando de corporação, que é uma característica clara do fascismo. Mas vamos ver como é que surge o fascismo e como ele ganha o poder na Itália. Tá ok, pessoal? Vamos lá, vamos passar para isso. Crescer aqui a tela. Bom, pronto, beleza. Quando a gente fala sobre o surgimento do fascismo na Itália, é importante a gente pensar, mais uma vez, o período entre guerras. Quando termina a Guerra Mundial, os países europeus eles saíram da guerra bastante destruídos. Então, o que a gente observa é que era necessário um processo de reconstrução. Os países saíram destruídos, mas, na sua grande maioria, saíram com governos de características liberal. Um governo que tentava não intervir nas relações entre os agentes econômicos. Em um ambiente de crise severa, misturado com um ambiente liberal, gera um lento processo de crescimento. E nem sempre as pessoas estão dispostas a esperar muito tempo em um ambiente inflacionário, de desvalorização de moeda, de desemprego. Então, nesse momento de crise, de insatisfação, as pessoas elas acabam tendendo a ver as propostas extremistas como sendo as propostas mais viáveis. E é dentro desse cenário que vai surgir na Itália, em 1919, um grupo paramilitar chamado Fachos de Combate, ou o Grupo dos Camisas Pretas, lideradas por um sujeito chamado Benito Mussolini. O Benito Mussolini ele vai desenvolver uma campanha na Itália que previa a luta contra a expansão das ideias comunistas no país. E naquele momento, as pessoas vão enxergar essa expansão das ideias comunistas, principalmente nos jornais das classes operárias, assim como também nos sindicatos que existiam dentro da Itália. Então, toda vez que você tinha uma manifestação trabalhista, normalmente os fachos de combate chegavam batendo em todo mundo, assim como os jornais que estavam ligados ao movimento operário também tendiam a ser destruídos por essas pessoas. O que a gente observa é que esse movimento paramilitar que se formou em 19, com o objetivo de combater o comunismo na Itália, ou a expansão dele, esse grupo ele vai se transformar em um partido, o Partido Fascista. E esse partido fascista que se forma na Itália, ele vai concorrer às eleições parlamentares de 1920. Apesar da pouca votação, da votação inexpressiva do Partido Fascista, em 1920, nos 2 anos seguintes, o número de fascistas na Itália cresceu consideravelmente. E se eles se encontravam basicamente restritos à cidade de Milão, em 1922, eles passam a estar em praticamente todas as cidades italianas. Então, o fascismo expandiu mediante a grave crise que a Itália vivia. E, mediante essas questões, os fascistas vão pressionar o rei da Itália a indicar o líder do partido fascista como primeiro-ministro italiano. Cássio, isso era um golpe de Estado? Não. A Itália era um país democrático, era um país livre, então as manifestações populares eram consideradas normais.
O rei da Itália poderia dizer não para a indicação do Mussolini como primeiro-ministro? Podia. Entretanto, temendo possíveis represálias, violências, revoltas, o rei da Itália resolveu indicar o Mussolini como primeiro-ministro italiano. E a partir daí, o Mussolini começa a encontrar recursos, meios, propagandas para fazer crescer ainda mais as ideias fascistas. Isso possibilitou que nas eleições de 1924, a maior parte do parlamento italiano fosse formado por pessoas do Partido Fascista. O Partido Fascista ganhou as eleições na Itália e vai conseguir fazer uma grande alteração constitucional. E a Itália, que era uma monarquia constitucional, passou a ser um governo totalitário fascista. Então, mediante a isso, o Mussolini se torna não apenas o líder de um grupo paramilitar, ele se torna, na verdade, o grande líder político da Itália e o grande controlador das massas, visto que esse governo fascista que se formou na Itália, ele vai desenvolver um amplo aparelho de propaganda para difundir as principais ideologias do Estado fascista. Quais eram as principais ideologias do Estado fascista? A maior delas, a mais importante, era o discurso do nacionalismo exacerbado, o ufanismo. Então, o Benito Mussolini diz que se a população italiana concordasse no Partido Fascista e nele, ele conseguiria conduzir o povo italiano a voltar aos tempos áureos do Império Romano, período em que os italianos tiveram o controle sobre o maior império da antiguidade. E com essas promessas de crescimento, de grandiosidade, de momentos épicos, Mussolini consegue convencer as pessoas a entregar-se às suas autoridades, às suas ordens, sem maiores contestações acerca disso. Mediante a isso, os empresários italianos eles passam a seguir as orientações do Estado, como que diz respeito que tipo de investimento deveria se fazer no país. Um exemplo disso é o fato do Mussolini ter indicado que parte das indústrias italianas se convertessem para a produção de armas, visto que o Estado se tornaria o comprador dessas armas, já que o militarismo também era uma das características do fascismo. Então, até agora, se você for parar para pensar, a gente já falou de algumas características importantes do fascismo. A gente já falou do anticomunismo, a gente já falou do nacionalismo exacerbado, a gente já falou, da questão do intervencionismo estatal e a gente também falou do militarismo. Mas a gente não pode esquecer de uma outra ideologia que foi bastante propagada e com isso o Mussolini conseguiu um grande apoio popular, que no caso seria o tema da questão, o corporativismo. Cássio, o que é corporativismo? O que é um Estado corporativista? O Estado corporativista é aquele que determina como vai se dar as relações trabalhistas entre os patrões e os empregados. Quem passa a ser o agente controlador da classe trabalhadora e também o agente controlador da classe empresarial é o Estado. Então a gente vai estar observando que em 1927 o Benito Mussolini criou um documento chamado a Carta del Lavoro, que seria basicamente a legislação trabalhista italiana. E essa legislação trabalhista italiana, ela transformava as reivindicações dos trabalhadores italianos, como redução de jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, férias anuais, ele vai transformar tudo isso em leis trabalhistas. E os trabalhadores, eles, através do sistema de propaganda, são levados a acreditar que aquelas leis não eram fruto dos anos de lutas dos movimentos trabalhistas que aconteciam. Na verdade, os trabalhadores, através desse sistema de propaganda, acreditavam que tudo isso aí era benesse do governo do Mussolini. Então passam a ver o Mussolini como um líder do governo, mas que tinha preocupação com os trabalhadores, o que os trabalhadores não conseguiam enxergar até então. Cássio, você está falando do Mussolini ou você está falando do Vargas? Veja, o Vargas ele vai assumir o controle do Brasil em 1930 e, de uma certa forma, ele vai replicar as ideias do Benito Mussolini aqui no Brasil, adaptado à realidade brasileira. Mas quem começou esse processo todo foi o Mussolini lá na Itália. Então, com o controle sobre o empresariado, direcionando qual seriam os setores que deveriam produzir de acordo com os interesses do Estado, e também tendo controle das classes trabalhadoras, que passam a ver
o Estado italiano, o Estado fascista italiano, melhor dizendo, como um aliado dos trabalhadores, e mais do que isso, controlando os sindicatos, que quem escolhe os líderes sindicais passa a ser o Estado italiano, o Mussolini ele passa a ter um controle sobre todo o país. Então, o que a gente observa é que o fascismo ele conseguiu crescer bastante na Itália nos anos 20. E a gente nota que nos anos 30, em outro país europeu, na Alemanha, você teve a ascensão de um governo, de um outro líder político que assume o controle da Alemanha, também com um discurso nacionalista, mas a gente vai estar observando num outro vídeo com algumas diferenças em relação ao fascismo. Esse outro líder totalitário, nacionalista, que assumiu a Alemanha nos anos 30, era Adolf Hitler. E devido à aproximação que existia nas concepções de governo do Mussolini na Itália e do Hitler na Alemanha, a gente vai estar observando que cada vez mais esses estados vão estar próximos. Não é à toa que quando estourou a Segunda Guerra Mundial, Hitler, Mussolini e o japonês Hirohito, eles vão estar no mesmo grupo, formando o eixo. Então, como que acabou o Estado fascista se ele tinha tanto apoio assim da classe empresarial e também da classe dos trabalhadores? A grande questão é que, enquanto a guerra era favorável ao eixo, ou seja, de 1939 a 1941, o prestígio do Mussolini só crescia dentro da Itália. Entretanto, em 1941, principalmente em decorrência da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, em apoio à Inglaterra, a gente nota que os países do eixo eles começam a ter problemas, tanto no Ocidente, sofrendo ataques por parte de Estados Unidos e Inglaterra, como na Europa Oriental, quando Hitler tentou tomar a União Soviética sem sucesso e começa a sofrer derrotas, reveses na fronte oriental. Então, a partir daí, a partir de 42, 41, 42, a gente nota que os países do eixo eles começam a ser derrotados, eles começam a perder a Segunda Guerra Mundial, isso vai gerando mais perdas humanas, mais perdas materiais, mais crises econômicas, e isso foi fazendo com que o apoio da população em relação ao Mussolini fosse diminuindo gradativamente, até que o Mussolini sofre um golpe de Estado e acaba sendo executado em praça pública pela população. Então a gente observa que em momentos de crise a gente tem a possibilidade de apresentação de soluções extremistas que parecem ser soluções rápidas e fáceis para os problemas que aparecem e são grandiosos. Entretanto, a longo prazo, percebe-se que nenhum crescimento econômico acaba justificando a perda da sua liberdade de escolha. Mas, enfim, a história ela nos mostra alguns capítulos para que a gente possa observar e impedir que isso aconteça no nosso presente. Mas a gente vai parando o nosso vídeo por aqui, isso fica de reflexão para ti. E não perca o próximo vídeo, não esqueça, né? A gente está acabando a nossa série aí, a prova da UEST está se aproximando, é domingo, e para você garantir aquele ar maneiro, não deixe de assistir os próximos vídeos que vão estar sendo publicados ainda no dia de hoje. Valeu, pessoal. Vamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.